E se, no fundo da sua alma, houvesse um vazio que não explica, um silêncio que pesa como uma sombra ancestral, sussurrando que algo essencial em você foi roubado? E se a voz que você sempre buscou, aquela que carrega sua verdade mais profunda, não tivesse simplesmente desaparecido, mas fosse silenciada, moldada para se calar por mãos que deveriam ter te acolhido? Carl Jung, o mestre que mergulhou nas profundezas da psique humana, acreditava que a maior ferida da infância não é um golpe visível, mas a ausência de um olhar que te enxerga, de um ouvido que te escuta, especialmente dela. A mãe, o primeiro espelho da sua existência. Imagine por um instante, e se, sem você perceber, cada não fale isso, cada não seja assim, tivesse construído um muro invisível separando você de quem realmente é? E se esse silêncio, que hoje ecoa em suas hesitações, em seus medos, em seus sonhos engolidos, não fosse sua culpa, mas uma herança que você carrega sem saber? A mãe não é apenas uma pessoa, nos ensina Jung. Ela é um arquetipo, uma força primordial que tece o tecido da sua identidade. Quando essa força, mesmo sem intenção, diz cale-se ou seja menos, ela planta uma semente de dúvida que cresce como uma sombra, sussurrando que sua verdade é perigosa, que sua voz é um risco. Quantas vezes você hesitou antes de falar, sentiu um nó na garganta ou engoliu uma emoção por medo de não ser aceito? Quantas vezes você se diminuiu para caber no contorno de um ideal que não era seu? Essa sombra, que Jung chamava de complexo materno, não é apenas sua. Ela atravessa gerações, um pacto silencioso que ensina a obedecer, a se apagar, a sacrificar pedaços de si para ser amado. Mas, e se esse vazio que você sente, essa inquietação, que não explica, fosse um grito abafado da sua psique, implorando para ser ouvido? A verdade que Jung nos convida a enfrentar é desconfortável. O que foi silenciado na infância não desaparece. Transforma-se em uma presença interna que governa suas escolhas, suas palavras não ditas, seus arrependimentos. Cada não chore, cada olhar de desaprovação foi uma pedra colocada sobre sua voz interior, até que o silêncio se tornasse mais seguro que a expressão. E agora, como adulto, você sente ele. Um peso no peito, uma hesitação ao se afirmar, uma culpa que surge quando tenta ser quem é. Talvez até seu corpo fale o que sua alma não pôde. Dores de garganta, uma voz que fraqueja, um nó que parece eterno. E se isso não fosse um defeito, mas um mapa? Um mapa que aponta para uma parte de você que ainda espera, escondida, para ser resgatada? E se, ao ignorar esse chamado, você estivesse perpetuando um ciclo que não começou com você? Caminho para recuperar sua voz, como Jung nos guia, é um mergulho nas sombras. Não para culpar, mas para compreender. É um convite para encontrar aquele menino, aquela menina que aprendeu a se calar, mas que ainda carrega a chama da sua autenticidade. Imagine. E se, dentro de você, esse menino ou menina ainda estivesse esperando, não por julgamento, mas por um espaço seguro para falar? E se a chave para sua liberdade estivesse em ouvir essa criança, em dar a ela o que nunca recebeu? Esse processo, que Jung chamava de individuação, não é fácil, mas é inevitável, porque a psique não descansa até encontrar sua verdade. Cada emoção que você engoliu, cada palavra que reprimiu, está pulsando, pronta para ser liberada. Mas como começar? Como desfazer um silêncio que parece mais forte que você? Este vídeo é mais que uma história. É um portal para sua própria psique. Um chamado para desenterrar o que foi silenciado, guiado pela sabedoria de Jung. Cada segundo que você assistir é uma peça do quebra-cabeça da sua autenticidade. Uma pista que te aproxima de quem você sempre foi, mas nunca ousou ser. Não pule, não desvie o olhar, porque cada frase carrega um fragmento da sua verdade, uma chave
para abrir portas que você nem sabia que estavam fechadas. E se ao final você descobrir que sua voz nunca esteve tão longe quanto pensava? E se ela estiver aqui agora, esperando apenas que você a deixe falar? Não é apenas um vídeo, é o início de uma revolução interna, um convite para romper o pacto de silêncio e reclamar o que é seu por direito. Pare agora, respire fundo e deixe nos comentários qual foi o momento, a frase, a regra que silenciou sua voz. Escreva com coragem, porque esse é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Sua história não é apenas sua, é uma chama que pode iluminar outros. Não guarde esse chamado. Sua voz merece ser ouvida e o mundo está esperando. A sombra do silêncio, que Jung chamava de complexo materno, não é apenas uma cicatriz da infância. É uma força viva, um eco que ressoa em cada escolha que você faz, em cada palavra que engole, em cada desejo que enterra. Esse silêncio não nasceu com você. Foi tecido, camada por camada, por mãos que, talvez sem saber, ensinaram sua alma a se curvar. A mãe, esse arquetipo primordial, carrega em si a dualidade da criação e da destruição. Ela é a guardiã que acolhe, mas também a devoradora que consome, exigindo que você apague sua luz para se encaixar no contorno de um amor condicional. Cada gesto de desaprovação, cada cálice, sussurrado ou implícito, plantou uma semente que cresceu como um véu, separando você da sua essência. Esse véu não é apenas pessoal, é ancestral, um padrão que atravessa gerações, um pacto invisível que sussurra: para ser amado, você deve desaparecer. O peso desse silêncio se manifesta de formas que você talvez não perceba. Ele vive na hesitação antes de falar, na culpa que surge ao estabelecer um limite, no nó que aperta sua garganta quando a verdade tenta escapar. O corpo, fiel guardião da psique, carrega as marcas do que foi suprimido, uma voz que fraqueja, uma tensão que não explica, um vazio que pulsa no peito como um grito abafado. Jung nos ensina que essas sensações não são defeitos, mas mensagens, sinais de que sua alma ainda luta para ser ouvida. A criança que aprendeu a se calar não morreu. Ela vive em você, esperando, com uma paciência que é ao mesmo tempo frágil e indestrutível. Essa criança não busca culpa ou vingança. Ela anseia por um espaço onde possa finalmente existir sem medo. O processo de individuação, que Jung descreveu como o caminho para tornar-se quem você é, começa com um ato de coragem, olhar para essa sombra sem desviar os olhos. Não se trata de apontar dedos, mas de enxergar com clareza o que foi tecido em sua psique. A mãe devoradora, que exige conformidade, não é apenas a figura de carne e osso. Ela é uma voz interna que ainda sussurra: não seja demais, não, sinta tanto, não ocupe espaço. Essa voz não é sua, mas governa suas escolhas, moldando-as com a força de um hábito ancestral. Romper esse padrão exige solitude, não a solidão que isola, mas a solitude sagrada, um espaço onde você pode ouvir sua própria respiração, seus próprios pensamentos, sem interferências. Nesse silêncio escolhido, a voz que foi enterrada começa a sussurrar de volta. A chave para essa libertação está em acolher o que foi negado. Escrever as palavras que nunca foram ditas, permitir que as emoções reprimidas tomem forma, é como abrir uma porta trancada por décadas. Visualize aquela criança interior. Ela não está pedindo perfeição. Ela quer ser vista, abraçada, ouvida. Jung chamava isso de imaginação ativa, um diálogo entre o consciente e o inconsciente que reconstrói o que foi fragmentado. Cada palavra que você deixa fluir, cada sentimento que acolhe, é uma pedra retirada do muro que separa você de si mesmo. Esse ato, por mais simples que pareça, é revolucionário. Ele desafia o pacto de silêncio que atravessa gerações, declarando que sua verdade tem o direito de existir.
O caminho, porém, é mais profundo do que um único gesto. Ele exige prática, uma dedicação diária para ouvir sua voz interior, para questionar as regras que você herdou. Cada não que você pronuncia, cada limite que estabelece, é um ato de rebeldia contra o que foi imposto. Essas pequenas revoluções, escolher uma alegria sem justificativa, expressar um desejo sem culpa, ensinam à sua psique que é seguro ser quem você é. O corpo responde a essa liberdade. A tensão se dissolve, a voz ganha força. O nó na garganta começa a ceder. Jung nos lembra que a psique e o corpo são um, e cuidar de um é cuidar do outro. Cantar, gritar, sussurrar. Esses são rituais que não apenas liberam sua voz física, mas honram a alma que por tanto tempo foi silenciada. A jornada de individuação não é linear. É uma espiral que mergulha nas camadas mais escuras da sua psique, trazendo à luz o que foi escondido. Cada passo nesse caminho é um confronto com a sombra materna, aquela força que, mesmo sem intenção, ensinou você a apagar seus próprios contornos. Essa sombra não é apenas uma memória, é uma presença que sussurra em momentos de dúvida, dizendo que sua verdade é um risco, que sua autenticidade é um peso. Mas, dentro de você, também vive a Mãe Nutridora, uma força que nasce do seu próprio amor próprio, que celebra sua expressão e ilumina seu caminho. Cultivar essa força exige prática, substituir o julgamento interno por compaixão, transformar "você não pode" em "você é suficiente". Essas palavras, repetidas como um mantra, reescrevem as regras antigas, dissolvendo a sombra que te prende. O corpo, nesse processo, torna-se um aliado. Ele carrega as cicatrizes do silêncio, mas também a promessa de libertação. Preste atenção aos sinais: a rigidez nos ombros, o aperto no peito, a fraqueza na voz. Esses não são inimigos, mas mensageiros, ecos do que sua alma ainda luta para expressar. Jung nos ensina que a psique fala através do corpo, e cuidar dele é um ato de reconciliação. Respirações profundas, movimentos suaves, vocalizações livres. Esses gestos simples são rituais que conectam sua voz física à sua voz interior. Cada som que você emite, cada movimento que faz, é uma declaração de que sua existência não precisa de permissão. Esse é o poder de honrar o que foi negado. Você não apenas se liberta, mas reescreve o que significa ser você. A transformação, que começa aqui, não é apenas pessoal, ela ressoa além de você. Romper o pacto de silêncio é um ato que transcende sua própria história, desafiando padrões que atravessam gerações. Cada vez que você fala sua verdade, cada vez que ocupa o espaço que temia tomar, você quebra uma corrente que não começou com você. Sua voz, antes um sussurro tímido, torna-se uma força que ecoa, inspirando outros a encontrar suas próprias vozes. Jung acreditava no inconsciente coletivo, uma rede que conecta todas as almas, e sua autenticidade é uma chama que ilumina essa rede. Você não está apenas se libertando, está criando um novo caminho para aqueles que vieram antes e para os que virão depois. Esse processo, no entanto, exige paciência. A psique, como Jung descreveu, é um organismo vivo, sempre buscando equilíbrio, sempre buscando verdade. Cada dia que você dedica a ouvir sua voz interior, a acolher suas emoções, é um passo em direção a esse equilíbrio. Crie rituais que te mantenham ancorado. Um diário onde suas verdades possam fluir. Um momento diário de silêncio para ouvir seus pensamentos. Uma prática que celebre sua existência. Esses hábitos não são luxos, são necessidades, pontes que conectam você à sua essência. A cada pequeno ato de coragem, você constrói um espaço onde sua autenticidade pode florescer, onde o vazio que antes pesava se transforma em um terreno fértil para a criação. A individuação é um chamado contínuo, um convite para viver com a audácia de quem sabe que sua voz importa.
Cada emoção que você acolhe, cada limite que estabelece, é uma vitória contra o que foi negado. Esse caminho não é sobre alcançar um destino final, mas sobre abraçar o fluxo da sua própria existência. Você está começando a perceber: o silêncio que carregava não era um fim, mas um portal. Sua voz, que por tanto tempo foi suprimida, está viva, pulsando, pronta para ressoar. E ao deixá-la falar, você não apenas se encontra, você transforma o mundo ao seu redor. Escuridão do silêncio, onde a sombra materna reina, não é um lugar de derrota, mas de potencial. Jung nos ensina que as sombras não são inimigas, são convites para cavar mais fundo, para encontrar o ouro escondido sob as camadas do que foi suprimido. Sua voz, que foi moldada para se calar, não está perdida. Ela está esperando, como um rio represado, para fluir com a força de tudo o que você é. Cada emoção que você engoliu, cada verdade que ficou presa na garganta, é uma corrente que anseia por liberdade. Esse desejo não é fraqueza, é a prova de que sua psique ainda luta, ainda acredita na possibilidade de ser inteira. O caminho para essa totalidade começa com um ato simples: ouvir o que foi silenciado, sem julgamento, sem pressa, apenas com a coragem de estar presente. O diálogo com sua criança interior é o coração desse processo. Visualize-a, não como uma figura idealizada, mas como ela realmente é, com suas dores, seus medos, sua esperança tímida. Ela não precisa de respostas perfeitas. Ela precisa de você. Escreva uma carta para ela, não para enviar, mas para guardar como um pacto sagrado. Diga que ela é suficiente, que sua voz tem valor, que ela não precisa mais se esconder. Esse exercício, que Jung chamaria de um encontro com o inconsciente, é um portal para a reconciliação. Cada palavra que você escreve, cada emoção que acolhe, é um passo para desfazer o véu que separa você de sua autenticidade. Esse véu, tecido por gerações, não é mais forte que sua vontade de ser livre. A mãe devoradora que exige silêncio vive em você como uma voz crítica, mas ela não é imbatível. Contraponha-a com a mãe nutridora que você está aprendendo a cultivar. Aquela que nasce do seu amor próprio, que celebra sua singularidade. Quando a voz crítica surgir dizendo "você não pode" ou "você não deve", pause e substitua-a por palavras de apoio. "Minha verdade é válida, meu espaço é meu." Essas afirmações, repetidas com intenção, são como um feitiço que dissolve a sombra. Elas reescrevem as regras que você herdou, transformando o peso do passado em uma força que impulsiona seu presente. Esse é o poder da autocompasión. Ela não apenas cura, mas reconstrói. O corpo, nesse processo, é mais que um recipiente. É um templo onde sua psique encontra expressão. Honre-o com rituais que liberem o que foi contido. Respire profundamente, deixando o ar dissolver a tensão. Mova-se, permitindo que seu corpo fale o que sua voz ainda hesita. Vocalize, mesmo que seja um sussurro, porque cada som é uma vitória contra o silêncio. Esses atos são mais que físicos, são sagrados, porque conectam você à sua essência. Jung nos lembra que o corpo e a alma são inseparáveis, e cuidar de um é cuidar do outro. Quando você permite que seu corpo expresse o que foi negado, você está dizendo à sua psique: você tem permissão para existir. À medida que você avança, algo extraordinário acontece. O vazio que antes sufocava começa a se transformar. Ele não é mais um peso, mas um espaço de criação. Um lugar onde sua voz pode ecoar com clareza. Cada não que você diz, com firmeza, cada desejo que abraça sem culpa, é uma pincelada na tela da sua autenticidade. Você não está apenas se libertando, está construindo um novo padrão, um legado onde a expressão é celebrada, onde o silêncio não é mais uma regra. Jung acreditava que a psique busca a totalidade, e cada passo que você dá nesse caminho é uma prova de que essa totalidade é possível. Sua voz, agora livre, não é apenas sua, é uma força que ressoa, um chamado para que outros encontrem
suas próprias verdades. Esse processo de individuação é um fluxo vivo, um movimento que não termina, mas se aprofunda com cada escolha consciente. A psique, como Jung descreveu, é um organismo que anseia por equilíbrio, e cada ato de coragem, cada momento em que você escolhe sua verdade, em vez do silêncio, é um passo em direção a esse equilíbrio. Crie rituais que sustentem essa jornada. Um caderno onde suas emoções possam fluir sem censura, um momento diário para ouvir sua voz interior, uma prática que celebre sua existência. Esses hábitos são âncoras, mantendo você firme enquanto navega pelas águas profundas da sua psique. Eles lembram que sua voz não é um privilégio, mas um direito, uma força que molda não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. A sombra materna, que por tanto tempo governou suas escolhas, começa a ceder quando você assume o papel de guardião da sua própria alma. Essa transformação não é apenas sobre você, é sobre romper um ciclo que atravessa gerações. Cada vez que você fala sua verdade, cada vez que ocupa o espaço que temia tomar, você desafia um padrão que não começou com você. Sua voz, antes um sussurro tímido, torna-se um canto que ecoa pelo inconsciente coletivo, uma chama que ilumina o caminho de outros. Jung nos ensina que estamos todos conectados, e sua autenticidade é uma onda que se expande, tocando aqueles que ainda estão presos em seus silêncios. O corpo, nesse processo, continua a ser um aliado fiel. Ele carrega as marcas do que foi suprimido, mas também a promessa de libertação. Cuide dele como parte da sua jornada. Permita que ele se mova, que ele respire, que ele fale, cantar, dançar, gritar. Esses são atos de rebeldia contra o silêncio que foi imposto. Eles ensinam à sua psique que é seguro ser vista, ser ouvida, ser inteira. Jung nos lembra que a psique e o corpo são um, e honrar essa conexão é honrar a totalidade do seu ser. À medida que você avança, o vazio que antes pesava começa a se transformar em um espaço de possibilidades. Você não apenas diz não, sem culpa. Você diz sim aos seus desejos com audácia. Você não apenas ocupa espaço, você o molda com a força da sua presença. Sua voz, que por tanto tempo foi um sussurro tímido, torna-se um som que ressoa, inspirando outros a encontrar suas próprias vozes. Esse é o poder da individuação. Ela não apenas te liberta, mas cria um novo padrão. Um mundo onde a expressão é sagrada, sua jornada está apenas começando, mas cada passo que você dá é uma vitória contra o que foi negado, uma prova de que sua verdade é mais forte que qualquer silêncio. Você está no limiar de uma revelação maior, um momento em que a voz que foi enterrada começa a florescer com uma força que não pode ser contida. O caminho que Jung traçou não é fácil, mas é inevitável, porque a psique não descansa até encontrar sua verdade. Cada emoção que você acolhe, cada limite que estabelece, é uma peça do quebra-cabeça da sua autenticidade. Você está começando a perceber. O silêncio que carregava não era o fim da sua história, mas o início de uma transformação. Sua voz, agora pulsando com vida, está pronta para ressoar. Não apenas para você, mas para o mundo. E o que vem a seguir é a culminação desse chamado, um convite para abraçar plenamente o que sempre foi seu. Sua voz, outrora um sussurro, abafado sob o peso de gerações, agora pulsa com a força de um rio que rompeu suas barreiras. Carl Jung, com sua sabedoria que atravessa as camadas da alma, nos ensina que o silêncio imposto nunca foi o fim da sua história, mas o portal para uma revelação. O que foi enterrado, suas emoções, suas verdades, sua essência, não morreu. Apenas dormia, esperando o momento em que você, como guardião da sua própria psique, decidisse rasgar o véu. Cada palavra que você agora deixa fluir, cada limite que estabelece, é uma vitória contra a sombra materna, uma declaração de que sua autenticidade não precisa de permissão. Nesse ato de coragem, você não apenas se encontra, você reescreve
o tecido do inconsciente coletivo, iluminando um caminho que outros poderão seguir. A jornada de individuação, que Jung descreveu como o chamado para tornar-se inteiro, não é um destino, mas um fluxo vivo, um dançar com as sombras e a luz que coexistem dentro de você. A criança interior que carregou o peso do silêncio não precisa mais se esconder. Ela caminha ao seu lado, sua voz entrelaçada à sua, cantando a verdade que sempre soube existir. Cada não que você pronuncia sem culpa, cada desejo que abraça com audácia, é uma pincelada na tela da sua existência, transformando o vazio que antes pesava em um espaço de criação. Sua psique, como um organismo que busca equilíbrio, floresce nesse movimento, lembrando-lhe que a totalidade não é uma conquista, mas um estado de ser que você já carrega. O corpo, esse templo sagrado da sua alma, torna-se o palco onde sua voz ganha vida. Ele não apenas carrega as cicatrizes do que foi suprimido, mas também a promessa de liberdade. Cada respiração profunda, cada som que você emite é um ritual que honra a conexão entre sua psique e sua carne. Jung nos lembra que o corpo fala quando a alma é silenciada. E agora, ao permitir que ele se expresse através do canto, do movimento, do grito, você está dizendo ao mundo: eu existo, eu sou suficiente. Essa expressão não é apenas sua, é um eco que ressoa através do tempo, rompendo as correntes de um pacto ancestral que nunca foi seu para carregar. A mãe, esse arquetipo ambivalente, não é mais apenas a devoradora que exigia conformidade. Dentro de você, a mãe nutridora, forjada pelo seu próprio amor próprio, ergue-se para celebrar sua singularidade. Ela não sussurra, cale-se. Ela canta, fale, seja. Ocupe o espaço que é seu. Cada vez que você escolhe sua verdade, cada vez que desafia a voz crítica que herdou, você fortalece essa força interna, transformando a sombra em luz. Esse ato de autocompaixão é um feitiço poderoso, um mantra que reescreve as regras do passado. Sua voz é válida, seu espaço é sagrado, sua existência é um direito. Nesse movimento, você não apenas se liberta, você cria um novo padrão, um legado onde a expressão é reverenciada. Essa transformação é maior que você. Jung acreditava que estamos todos conectados pelo inconsciente coletivo, uma rede de almas que pulsa através do tempo. Quando você dá voz à sua verdade, você acende uma chama que ilumina essa rede, inspirando outros a romperem seus próprios silêncios. Sua autenticidade é uma onda que se expande, tocando aqueles que ainda hesitam, aqueles que ainda temem. Você não está apenas vivendo sua história, você está moldando o destino de um mundo que anseia por vozes livres. Cada palavra que você fala, cada emoção que acolhe, é uma chispa que reaviva o que foi apagado, um passo em direção a um futuro onde ninguém precisa se curvar para ser amado. O chamado que você sentiu aqui não termina com o último segundo deste vídeo. Ele ecoa como uma nota que vibra no silêncio, convidando você a continuar. Sua voz, agora desperta, é uma força que não pode ser contida. Pegue-a, carregue-a, deixe-a ressoar. Curta este vídeo, porque sua conexão com essa verdade importa. Compartilhe-o, porque alguém, em algum lugar, precisa da luz que você agora carrega. Nos comentários, deixe uma palavra, uma frase, um fragmento da sua história. O que sua voz, agora livre, quer gritar ao mundo? Inscreva-se, porque este é apenas o começo de um caminho para reclamar o que sempre foi seu. Sua alma, sua verdade, sua voz, elas estão esperando para dançar na luz que você está começando a criar.